Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Ketognata. E antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que todas essas aulas que vêm agora, tanto de Ketognata quanto as duas de Equinodermata, eram aulas que o professor Sérgio Bueno dava em invertebrados até o ano passado, mas que esse ano, em função da aposentadoria dele, acabaram passando para mim. Então é a primeira vez que eu estou dando essas aulas, mas eu peguei os arquivos do professor Sérgio, então grande parte das imagens que vocês vão ver foram feitas por ele. Tem que dar os créditos a quem de direito. E eu lembro para vocês, nunca é demais, que quaisquer dúvidas a respeito dessa aula, para os alunos de invertebrados, está disponível o grupo de invertebrados 2021 do Facebook, e para outros que eventualmente assistam essa aula, e também para os alunos de invertebrados, obviamente, o meu e-mail nogueira@ib.usp.br. Então vamos começar a falar desse grupo de animais bastante enigmáticos, que vejam, de acordo com filogenias atuais, aquela filogenia que eu tenho usado com vocês, essa de Giribei e Edgecombe de 2020, eles estão aqui como grupo irmão de Ignatífera. Mas esses animais já tiveram em muitos lugares. A gente vai discutir aqui, inclusive no final da aula, vamos falar de toda essa parte filogenética e de como é problemático ainda saber onde é que esses animais se situam dentro da linha evolutiva de Bilatéria. Bem, esses animais, então, são todos marinhos e predadores, a grande maioria é planctônica. Vejam, eles são animais transparentes, têm esse formato bastante longilíneo. O nome em inglês para eles é airworms, ou seja, vermes, claro, não comparando com outros vermes, mas pelo corpo alongado e tal, vermes em forma de seta ou de flecha. E eles são bastante rígidos. Eles são animais, como eu disse, planctônicos, eles ficam na coluna d'água, e eles vão ter uma movimentação toda especializada, e realmente vai ser como se eles fossem uma flecha, disparando em direção ao alvo. A gente vai discutir isso mais para frente na aula. São animais geralmente pequenos, as formas maiores têm no máximo algumas dezenas, não, pouco mais de uma dezena de centímetros, cerca de 12 a 15 centímetros, e são formas de profundidade ou então bentônicas, as raríssimas formas bentônicas que tem. Como, por exemplo, essa que está representada aqui, que eu vou falar mais dela no slide para frente, mas é um animal bentônico que adere a algas ou a rochas através de papilas adesivas que ela vai ter aqui na região da cauda. São conhecidas cerca de 200 espécies, segundo a aula do professor Sérgio Bueno. No Barnes fala em 150. É uma variação grande percentualmente, né? É um quarto. 50 espécies é um quarto de 200. Mas, de qualquer maneira, é um grupo pequeno, basta saber isso. São muito mais comuns em regiões tropicais. Agora, também esses animais apresentam uma distribuição bastante ampla, porque eles são transportados pelas correntes marítimas. Dessas cerca de 150 ou 200 espécies conhecidas, 18 já foram registradas no Brasil e 11 delas em São Paulo, que obviamente acaba sendo mais estudado que outras regiões do país. Muito provavelmente vai ser um grupo mais abundante nas regiões Nordeste e Norte em função da preferência desses animais por águas mais quentes. É característico desses animais, bem, muitas coisas são características, vocês vão ver, esses animais têm uma série de sinapomorfias, e por isso é tão difícil encontrar um grupo irmão para eles, porque nada é compartilhado com outros grupos, mas eles vão apresentar uma epiderme pluriestratificada, são 3 a 5 camadas de células, isso na região do tronco e da cauda. A gente vai falar da tagmose logo daqui a pouco. Mas vai apresentar 3 a 5 camadas de células nas regiões do tronco e da cauda. Então é epitélio pluriestratificado. A cabeça, que é a extremidade anterior, ela vai ser revestida por uma cutícula, essa também
bastante característica, uma cutícula de alfa-quitina, como vai ser dito mais para frente. Mas essa epiderme, essas células vão conter dentro delas uma grande quantidade de tonofilamentos, de fibras intracelulares, e isso forma toda uma trama em conjunto com fibras de colágeno que estão fora das células, que estão na matriz extracelular, na lâmina basal, e todo esse conjunto de tonofilamentos e fibras de colágeno forma uma trama esquelética que confere muita rigidez a esses animais e que é essencial para a locomoção deles, como a gente vai falar. Esses animais tipicamente têm um desenvolvimento deuterostômio, ou pelo menos pensou-se que fosse. Por quê? Porque as filogenias atuais colocam, principalmente com dados moleculares, colocam esses animais em protostômios, contrariamente a tudo o que tem sido aventado até questão de uns 20 anos atrás. Então, esses animais têm clivagem radial, celoma enterocélico, o blastóporo origina o ânus e, portanto, a boca é uma neoformação. Tudo característico de deuterostômios. Depois que as filogenias moleculares indicaram que esses animais seriam protostômios e não deuterostômios, aí foram esmiuçar essas características e disseram que na clivagem talvez ela não seja tão radial assim, porque nas primeiras divisões, a primeira e segunda, formando 4 blastômeros, parece que se formam sulcos entre as células que são mais típicos de animais com segmentação espiral, portanto protostômios, e além disso parece que os eixos das divisões também não estão tão em acordo com o que é observado em animais radiais e estão mais semelhantes ao observado em espirais. Então passou-se a dizer que esse desenvolvimento radial, na verdade, ele é secundário e é modificado a partir de uma clivagem espiral ou próxima a ela. Esses animais são, portanto, enterocélicos, têm o celoma dividido em 3 câmaras e cada uma dessas câmaras, então, é isolada das demais, celoma tripartido. Isso confere a eles uma tagmose, uma região, uma divisão, então, de zonas do corpo em 3 regiões. A região da cabeça, com uma câmara celômica interna, que corresponderia à protocela ou protocele, a região do tronco, com outra câmara celômica, que corresponderia à metacela ou metacele, sendo que no caso do tronco vai haver mesentério longitudinal dorso-ventral, que divide essa câmara celômica, essa metacela, em lados direito e esquerdo, então em 2 câmaras, portanto. E depois vai haver uma terceira região, a região da cauda, que também tem um celoma, que vai ser a metacela, então mesocela no tronco, me desculpe se eu tiver falado errado, mesocela no tronco e metacela na cauda, e ela também vai ter um mesentério longitudinal, dorso ventral, dividindo em metacelas direita e esquerda, só que a cauda, além desse mesentério, vai ter um outro mais lateral, que é incompleto, ele não está na região anterior nem na posterior, ele só está na região mediana da cauda, só estaria a meio comprimento aqui. E ele vai dividir, então, esses celomas direito e esquerdo em medial, mais ao centro, e lateral, mais na lateral, né, mais para fora do corpo. Sendo que, como eu disse, essas câmaras medial e lateral elas não são perfeitamente isoladas, porque na região anterior da cauda e na posterior não há esse outro mesentério mais latitudinal, digamos. Então, com relação à morfologia externa, temos 3 regiões, cabeça, tronco e cauda, 3 bem diferenciadas. Eu não disse no slide anterior, deveria, e digo agora, mas entre a cabeça e o tronco e a cauda, vai haver septos. Esses septos são a parede celômica da câmara da cabeça, junto com a parede celômica da câmara do tronco, formando então uma estrutura de epitélio,
e que pode estar associada à musculatura. Mas esses septos são efetivos e isolam completamente, tanto cabeça e tronco, quanto tronco e cauda. Mas na região da cabeça, nós temos todo um aparelho para a captura do alimento. Esse aparelho ele vai constar primeiro de um par de arcos quitinosos de dentes. Então esses dentes quitinosos ficam bem na extremidade anterior e vão ser utilizados para a captura do alimento. Eles estão associados a 4 a 14 pares de longos espinhos que ficam mais para trás na região da cabeça. Esses espinhos assemelham-se muito às cerdas de anelídeos, mas não são homólogos, porque, em primeiro lugar, eles são beta-quitina, que a gente vai ver mais para frente, mas é uma sinapomorfia de disozoa, ou tem sido considerado como uma sinapomorfia de disozoa, a beta-quitina. No caso de anelídeos a alfa-quitina. No caso de anelídeos é a beta-quitina. E, além disso, esses espinhos de captura eles vão ser ocos e internamente vai haver toda uma polpa de células que são as células que produzem esses espinhos. Então, internamente, toda a gênese, toda a formação desses espinhos é completamente diferente das cerdas de anelídeos. Mas, então, esse aparelho bucal é o que dá nome ao grupo. Queto seria cerda, no caso de anelídeos, ou dente, espinho, ou próprios cerdas. Ignata é maxila. Então, esses animais têm maxilas com espinhos. Que espinhos seriam esses? Os espinhos de captura e também aqueles espinhos ou aqueles dentículos em arcos na região anterior. Além disso, ventralmente, a cabeça vai apresentar uma região mais deprimida e dentro dessa depressão, dessa reentrância, vai estar localizada a boca, isso ventralmente. Enquanto dorsalmente vai haver um par de olhos compostos. E esses olhos compostos assemelham-se muito aos de artrópodes. São várias unidades, cada unidade tem uma lente, só que acredita-se que eles não formem imagem. Acredita-se que eles sejam única e exclusivamente para detecção na intensidade da luz. E, por exemplo, alguma presa que possa passar, tampar a luz, causar algum tipo de sombra, vai estimular esses olhos também. E a cabeça é inteiramente revestida por uma cutícula de alfa-quitina. Como eu disse, no tronco e na cauda, o epitélio é pluristratificado, 3 a 5 camadas de células, o que é bastante problemático, bastante enigmático, considerando que epitélio pluristratificado é a sinapomorfia de cordata, então, muito mais próximo de deuterostômios. Mas, de qualquer maneira, tronco e cauda tem esse epitélio simples, é um epitélio ciliado, vocês vão ver que vai ter terminações nervosas e tudo, mas não tem cutícula. Agora, a região da cabeça, sim, tem uma cutícula de alfa-quitina e tem também aqueles arcos de dentes quitinosos e os espinhos de captura, de que eu falei até agora, que são todos de alfa-quitina. Vejam aqui uma imagem, essa eu acredito que seja uma microscopia eletrônica de varredura que foi colorida artificialmente, foi colorida no computador. De qualquer maneira, deu um aspecto visual bastante bonito. Vocês veem aqui os 4 a 14 espinhos de captura. Como eu disse, lembram cerdas de anelídeos, mas não são homólogas, considerando que é alfa-quitina e que eles são ocos com aquela polpa celular dentro. Além disso, externamente, vai haver esse arco de dentículos quitinosos e aí na superfície ventral vai haver essa depressão, que é o vestíbulo, com a boca no centro, e tudo isso é revestido então por essa cutícula que é de alfa-quitina. Vejam, aqui os espinhos de captura eles estão expostos, eles estão abertos, e o capuz está recolhido. Isso é a posição normal quando eles vão capturar alimento. Quando o animal está em repouso ou está se locomovendo, há uma musculatura especializada para subir esse capuz e juntar esses espinhos bem lateralmente à cabeça,
para eles não se projetarem, não atrapalharem o movimento, no caso da movimentação, e então permitirem o rápido movimento, que eu vou descrever depois. Então, quando o animal está em repouso, vocês veem tanto o arco de dentes aqui na frente, quanto os espinhos de captura estão aqui justapostos à cabeça, estão colados, cobertos por esse capuz. Aqui vejam ao lado dorsal, você já vê o par de olhos compostos, e vem melhor ainda aqui os olhos compostos, aqui os espinhos de captura totalmente arreganhados, né? Você vê o capuz todo recolhido e os espinhos bem expostos, exatamente na posição para capturar alimento. E por transparência, vê-se aqui o vestíbulo com a boca no centro. Segunda região, o tronco, e o tronco tipicamente vai apresentar 1 a 2 pares de nadadeiras com raios, sendo que essas nadadeiras elas vão ter basicamente uma parede de epitélio dupla, então epitélio em cima, epitélio embaixo, e entre esses dois epitélios vai haver uma lâmina basal. Tudo isso, então, com aqueles filamentos internos e com as fibras de colágeno na matriz extracelular para promover bastante rigidez. Não há musculatura nas nadadeiras, então ele não pode movimentar as nadadeiras assim, por exemplo. Há uma musculatura na parede do corpo que permite alguns ajustes, algumas mudanças de posição, mas a nadadeira é meramente um leme, um estabilizador. Como você tem aquelas projeções em torpedos ou então nas flechas mesmo de atirar de arco e flecha. Então essas nadadeiras elas ficam na lateral, vejam, bastante transparente, mas vocês conseguem ver aqui na lateral do corpo. Vai haver geralmente um par, mas algumas espécies têm 2 pares de nadadeiras, e essa nadadeira ela se prolonga muitas vezes além da linha entre tronco e cauda. Então ela pode ir além, mas ela é de origem do tronco. O ânus ele vai estar localizado ventralmente no final do tronco, então o ânus não penetra na cauda. O trato digestório não penetra na cauda. O trato digestório ele vai ter apenas a boca, uma faringe, que eu vou falar na sequência, aí a faringe termina no septo, e no tronco vai haver apenas um intestino bastante ciliado, bastante fino, que é mantido colapsado normalmente, que o animal só abre, só distende quando tem alimento, e ao final desse tronco vai haver um ânus mediano ventral. A região da cauda, como eu disse, não vai ter trato digestório internamente, e o que ela vai ter é um par de vesículas seminais que vão ficar lateralmente na região mediana para posterior do tronco, geralmente, e uma grande nadadeira caudal, que pode ser bilobada, mas ela é única, não é um par, então é uma estrutura única, e que, assim como as nadadeiras do tronco, nesse caso, vejam, a que está representada aqui tem 2 pares de nadadeiras no tronco, ao invés de uma só. Mas tanto a nadadeira caudal quanto as nadadeiras do tronco têm esses raios, essas estrias, que nada mais são do que células especializadas, alinhadas e com aquelas tonofilamentos, aquelas fibrilas intracelulares, todas alinhadas para formar esses raios. Isso permite uma maior flexibilidade para o movimento. Com relação à locomoção, esses animais têm um formato de flechas e a locomoção deles é exatamente assim. Então vai haver 4 feixes musculares longitudinais, 2 dorsais e 2 ventrais, semelhante àquela disposição em 4 pacotes que a gente viu em anelídeos. Então vai haver 4 feixes musculares e eles vão ser antagônicos. Os dorsais vão ser antagônicos aos ventrais. Então, quando o dorsal contrai, o ventral distende, e vice-versa.
Então o animal vai fazer movimentos mais ou menos assim. Isso atuando contra toda essa malha esquelética de fibras epidérmicas e na matriz de colágeno e tal. E também em oposição ao esqueleto hidrostático promovido pelo celoma. Então a gente vai ter os feixes musculares dorsais e ventrais em oposição, somente musculatura longitudinal. Eles contraem, então fazem somente esse tipo de movimento que vai ter como oponentes a trama esquelética da parede do corpo, tanto fibras intracelulares quanto na matriz de colágeno, quanto o esqueleto hidrostático promovido pelas cavidades celômicas. Então, como eu disse, o esqueleto hidrostático é o das cavidades celômicas, e essas nadadeiras, lembrem-se, elas vão progressivamente aumentando de tamanho em direção posterior, então elas vão bem para cortar a água, para penetrar. Então esse animal, o que ele faz é, de repente, ele dá um golpe, dispara, como se fosse uma seta, e isso é pela contração de musculatura longitudinal, dorsal e ventral, aquela alternada. Então aí ele chega no máximo do movimento, a partir daí ele cai. Ao cair, ele vai simplesmente afundando, uma queda passiva. Mas nesse movimento ele já abaixa o capuz, expõe os espinhos de captura e com alguns ajustes, uma musculatura lateral que também tem para movimentar um pouco as nadadeiras, a partir da base, né? Na nadadeira em si não tem musculatura nenhuma, mas para movimentar isso ele consegue alguns ajustes finos no movimento e vai atrás de uma presa e captura para alimentação. E as nadadeiras também servem como estabilizadores mesmo para manter o animal em posição na coluna d'água. Alguns acumulam íons amônio NH4 em células endodérmicas especializadas. Então, nessas formas, essas células endodérmicas elas crescem bastante e elas obliteram parte do celoma com reservatórios de amônio que é um amônio leve, é exatamente para dar estabilidade neutra para esses animais na coluna d'água. Então, a contração rápida da musculatura, seguida por esse deslizamento, permitido pelo formato hidrodinâmico, pelas nadadeiras, por tudo, faz com que o animal dispare. Eu nunca vi um quetognato vivo, mas dizem que assim, num piscar de olhos ele dispara numa velocidade muito alta. E depois ele simplesmente vai afundando e vai capturando esse alimento. Com relação ao alimento em si, então nós temos que esses animais são carnívoros bastante vorazes. Eles predam principalmente crustáceos, porque é o que mais tem no plâncton, principalmente copépodes, mas eles podem predar uma grande variedade de alimentos, inclusive eles próprios. Tanto outros quetognatos quanto membros da própria espécie. Canibalismo verdadeiro. É perfeitamente possível e ocorre aí. O alimento é capturado, então, com os espinhos de captura e vai haver a secreção de umas substâncias pegajosas, que tem a função de imobilizar a presa, mas nessa substância pegajosa, além de um muco, vai haver também uma tetrodotoxina, que ela vai ser bastante importante, pensei que era o que estava aí, uma tetrodotoxina, que ela vai ser produzida por bactérias simbiontes. Essas bactérias são víbrio, alginolíticos e diversos outros animais também apresentam bactérias, não sei se é exatamente essa espécie ou outras, mas apresentam bactérias simbiontes que produzem essa toxina. Essa toxina é uma neurotoxina extremamente potente que age ao nível da membrana plasmática, impedindo o transporte de sódio, então bloqueando a bomba de sódio e potássio. E ela, como eu disse, é encontrada em diversos outros animais. Então, só voltando o que eu não tinha falado ali atrás, esses animais, eles disparam, a partir daí eles afundam. Ao afundarem, os espinhos de captura estão expostos, né, o capuz é recolhido, os espinhos de capturas e aqueles dentículos ficam expostos, e o animal percebe a presença de outros, principalmente ou através de sombra,
né, que é só a variação na luz, nos óleos compostos, que eles vão detectar, ou então, o que é muito mais usado por eles, através de vibrações na água. Então, o principal órgão sensorial deles são coroas de cílios em leque, formando todo um aparelho, que são as chamadas cercas ciliares, ou corona ciliata, o nome em latim, mas é a mesma coisa. Mas então, esses órgãos detectam variações ou vibrações na corrente de água, e com isso ele consegue detectar uma presa. Enquanto ele está descendo, ele, com a musculatura aqueles feixes musculares na parede do corpo, que podem ser longitudinais, oblíquos, transversais, então eles podem estar toda uma trama, ele vai movendo, então, as nadadeiras, e com isso vai ajustando o movimento para ir atrás de uma presa. Captura a presa com os espinhos de captura e com o anel de dentículos e secreta a tetrodotoxina para imobilizá-la ou matá-la. O alimento é engolido inteiro, o intestino normalmente está colapsado, está fechado, então, exatamente para manter o hidrodinamismo, mas o intestino se abre para a entrada do alimento e o alimento, então, vai ser ali digerido. Quando o alimento vai ser deglutido, na região da faringe, a faringe termina no septo, entre a cabeça e o tronco. A faringe ela é bastante muscular e ela não tem cílios, mas aí ela vai produzir uma membrana peritrófica que envolve o alimento. Vejam, mais uma característica meio enigmática, porque essa membrana peritrófica só é encontrada em artrópodes também, ou não sei se outros Ecdysozoa têm, mas os artrópodes com certeza, agora outros grupos não têm. De qualquer maneira, o alimento é envolvido por essa membrana peritrófica e ele atravessa o septo e passa para o intestino, que vai ser um intestino ciliado, bastante simples, não tem divertículos, não tem nada, e chegando ao final do tronco já é o ânus. Então o intestino não penetra na região da cauda. Com relação ao sistema nervoso, vai haver um cérebro, um gânglio cerebral dorsal. Esse gânglio cerebral estaria localizado aqui nesse esquema. Ele estaria por aqui, mas até se consegue ver alguma coisa, mas não com muita certeza. Bem, esse gânglio cerebral vai emitir nervos para os olhos compostos, para a corona ciliata, então tudo isso na região da cabeça, e vai haver um par de nervos que se estende anteriormente e dobra ao redor do intestino e forma ventralmente um par de gânglios vestibulares que vão inervar os espinhos de captura, capuz, todo aquele processo. Então, vai ser responsável por expor os espinhos de captura para poder adquirir o alimento. E vai haver também um par de gânglios esofágicos que vai inervar a região anterior do trato digestório, que estaria aqui por baixo. Da região posterior do cérebro, sai outro par de nervos que circunda o intestino e vai se fundir ventralmente num único e grande gânglio, que forma toda uma massa aqui, que é o gânglio subentérico. Então, esse gânglio subentérico vai ter nervos periféricos que vão tanto para a parede do corpo, quanto vão para a musculatura longitudinal, vai haver toda uma rede nervosa na superfície do corpo, associada às células sensoriais. Essas células são ciliadas, mas até o que se sabe, os únicos órgãos sensoriais são os olhos compostos, a coroa ciliada e esses cílios superficiais na pele. E tanto a corona ciliata quanto os cílios superficiais só detectam vibrações na água. Eles não são capazes de perceber estímulos químicos, pelo menos até onde eu encontrei na literatura. E vai haver também um cordão nervoso ventral que sai, então, a partir dessa região do gânglio subentérico
e que também tem uma importância filogenética que a gente vai discutir no final. Com relação aos sistemas emal, excretor e respiratório. O sistema emal existe, ele é restrito à região do tronco e ele parece estar envolvido principalmente com a produção de óvulos. O sistema excretor, ou ele não existe, ou ele encontra-se bastante modificado. Eu vou falar dele. E respiratório, realmente não existe nada em estrutura respiratória, tudo por difusão através do tegumento. Com relação ao sistema emal, então, como eu disse, ele está restrito ao tronco. Vai haver um seio intestinal ao redor do intestino, e desse seio vai partir um seio para cada lateral, onde vão estar os ovários. Falarei disso depois, mas vai haver um par de ovários no tronco. Então, esse sangue está restrito ao intestino e ovários. E claro que ele também vai ser responsável pela distribuição de nutrientes do intestino para as células do tronco, e vai haver um seio que chega até o septo com a cauda. Eu vou falar desse septo desse seio um pouco mais depois. Mas ele vai chegar, então, até a região posterior. Mas o sistema emal não penetra na cauda. Ele termina no septo do tronco. Bem, esse sangue não contém pigmentos respiratórios, então ele não transporta gases respiratórios, e a função dele, ao que parece, é apenas o transporte de nutrientes e principalmente para os óvulos. Por quê? Porque está diretamente associado o seio intestinal aos ovários. O fluido celômico da mesocérie, ou das duas mesocéries, direita e esquerda, do tronco, vai distribuir nutrientes também para as células ali da própria mesocérie, e a região da cabeça vai ser nutrida também, porque vai haver contato e vai haver transferência de nutrientes para o celoma da cabeça, para a própria célula. Bem, com relação ao sistema excretor, vejam, ou ele está completamente ausente, o que seria muito estranho, porque a grande maioria dos animais bilaterais tem algum tipo de sistema excretor, ou ele estaria completamente ausente nos adultos, ou então ele está muito modificado. E modificado por quê? Porque no final do tronco há aquele seio que chega no septo com a cauda, e do outro lado do septo, então do lado da cauda, vai haver podócitos. Podócitos, vocês devem lembrar, são aquelas células fenestradas que fazem filtração. E há, efetivamente, passagem de substâncias do sangue no tronco através dos podócitos, para o celoma da cauda, para a metacélula. Isso já foi verificado. Então, ocorre uma ultrafiltração ali. Da mesma maneira, os dutos testiculares, os dutos nefridiais, eles, dutos espermáticos, melhor dizendo. Os dutos espermáticos já se observou que ao longo deles ocorre reabsorção. O duto espermático, eu vou falar na sequência, é por onde os espermatozoides vão para as vesículas seminais. Mas ao longo do duto há reabsorção de substâncias. Isso já foi verificado. Então, imagina-se que talvez esse complexo seio do sistema emal, rede de podócitos que ocorrem no septo, e depois o processo de reabsorção, então ali seria uma ultrafiltração, e a reabsorção nos dutos espermáticos, isso caracterizaria um nefrídeo altamente modificado. E do mesmo jeito, no tronco, a gente pode pensar que tem seios sanguíneos no ovário, e tem os ovidutos, e ao longo dos ovidutos também ocorre reabsorção, então isso também poderia ser um nefrídeo modificado. Então ainda não se tem certeza se o sistema excretor efetivamente está ausente, ou se ele está muito modificado e apenas relacionado à reprodução, para nutrir os óvulos e espermatozoides. De qualquer maneira, a eliminação discreta de nitrogenados e osmorregulação são por difusão através do tegumento, como também é a respiração.
Com relação à reprodução, esses animais são hermafroditas e hermafroditas protândricos. Os óvulos só começam a maturar quando os espermatozoides já concluíram a maturação e já estão se encaminhando para as vesículas seminais para a formação de espermatófilo. Então, há um par de ovários no tronco. Vejam, esses ovários são saculiformes, bastante alongados, e eles se abrem para o exterior por um curto oviduto, e aí vai ter um gonóporo próximo à região posterior do tronco. Os gametas, então, eles vão maturar na mesocela e vão ser eliminados do corpo através desses gonóporos. No caso dos testículos, vai haver um par de testículos na cauda. Os espermatozoides maturam dentro do celoma da cauda, da metacele, e quando os espermatozoides estão prontos, eles são encaminhados ao longo de dutos espermáticos, um a cada lateral do corpo, onde, como eu disse, ocorre a absorção. Então, eles vão ser encaminhados para dentro das vesículas seminais, e aí, em cada uma das vesículas seminais, vai ser produzido um espermatófilo. Esses animais, eu não encontrei na literatura se ocorre fecundação cruzada ou não. Mas os óvulos começam a se desenvolver quando os gametas os espermatozoides já terminaram o desenvolvimento e já está sendo formado o espermatófilo. Mas nada impede que os óvulos maturem e que numa cópula ambos os indivíduos saiam fecundados. Realmente, na literatura, eu não encontrei nada, então eu acredito que ambos saiam fecundados, sim. Na literatura, o que eu vi foi que esses animais apresentam rituais de cópula, então é principalmente para eles perceberem que as intenções são boas, porque lembrem-se que eles são canibais. Então, se um se aproxima de outro, já se pode pensar imediatamente que está querendo comer esse outro de uma maneira que ele não vai sobreviver. Então, vai haver todo um ritual de aproximação, mas uma vez os animais pareando, então vai ser liberado o espermatófilo vai ser colocado junto ao poro feminino do parceiro, aí esse espermatófilo explode, os espermatozoides são liberados, penetram pelos ovidutos, então a fecundação é interna, dentro aqui dessa região do tronco, e logo depois são lançados os ovos na água. Esses ovos eles podem até ser incubados em Eucrônia, por exemplo, um gênero, mas na maioria são lançados na água e o desenvolvimento é muito, muito, muito rápido, questão de um dia já nascem jovens, não há larva, o desenvolvimento é direto. Então, de acordo com o que eu vi na literatura, o ritual de cópula pode durar alguns dias, quando é posta uma grande quantidade de ovos, e a eclosão desses juvenis dá-se muito rapidamente. Para concluir esses animais, vamos falar da posição filogenética extremamente enigmática ainda que eles ocupam, porque realmente nós não estamos, de maneira nenhuma, seguros ainda sobre o fato deles serem deuterostômios ou protostômios. Como eu disse, tradicionalmente eles sempre foram considerados deuterostômios, pois têm clivagem radial, celoma enterocélico e a boca como uma neoformação, já que o blastópolo origina o ânus. Entretanto, depois de serem obtidos dados completamente discrepantes pelas filogenias moleculares, passou-se a esmiuçar em mais detalhes, a examinar melhor essa tal clivagem radial. E aí começou-se a ver o que talvez alguns considerem pelo em ovo, não sei. Mas começou-se a ver que havia diferenças em relação ao padrão típico de deuterostômios. Então, por exemplo, nas primeiras divisões, nas primeiras duas divisões, até a formação de 4 blastômeros, há a formação de uns sulcos entre as células que só são observados em animais protostômios, não em animais com clivagem radial. Por outro lado, as primeiras divisões também, os eixos mitóticos, eles são meio inclinados, sugerindo uma segmentação em espiral.
Ela não ocorre, tudo bem, as células alinham-se perfeitamente, mas passou-se a supor que talvez essa clivagem radial, entre aspas, fosse derivada secundariamente a partir de uma clivagem espiral. Então, passou-se a questionar um pouco esse tipo de clivagem. Da mesma maneira, no celoma tipicamente enterocélico, formam-se 3 bolsas independentes de celoma. Nesses, forma-se uma bolsa de cada lado apenas, forma-se um par de bolsas. E, posteriormente, essas bolsas se dividem, cada uma delas se divide em 3, dando tipicamente o celoma tripartido. Então, talvez a origem não seja exatamente igual, que seja convergência e que todo esse padrão seja derivado a partir de ancestrais com segmentação espiral. Com relação à boca ser uma neoformação e o blastrópio original anos, isso até onde eu vi não há questionamento, não se duvida. Esses animais têm um epitélio pluristratificado que, como eu disse, é considerado uma sinapomorfia de cordados, não é nem de deuterostômios, é cordados, filocordata. São os únicos que têm epitélio pluristratificado. E esses animais têm no tronco e na cauda. Muito provavelmente uma convergência, mas era mais um motivo para se achar inicialmente que esses animais estariam dentro de deuterostômia. Agora, com relação a protostômios, nós temos também diversas semelhanças. Tem alfa-quitina, como eu disse, só é encontrada em Ecdysozoa, e que até então era considerada uma sinapomorfia de Ecdysozoa. Tem óleos compostos, que somente são encontrados em artrópodes, e a estrutura é muito parecida. São unidades independentes, cada uma com uma lente. A posição da corda nervosa, ela é ventral, enquanto em deuterostômios ela é dorsal, pelo menos em cordata, é característica de cordata. Mas os outros, no caso dos equinodermatos, vocês vão ver que o sistema nervoso é radial, então não adianta muito. Mas um cordão nervoso tipicamente ventral é de protostômios. A tal da membrana peritrófica, essa membrana peritrófica, ela só é observada também em artrópodes. Não sei se todos os Ecdysozoa têm, não vi nada com relação a isso, mas os artrópodes sim, com certeza. E outros animais não têm. Então é mais uma característica que, além dos dados moleculares, lógico, mas é mais uma característica que meio que corrobora uma proximidade com protostômios, uma proximidade e inclusão dentro do grupo dos protostômios. E há até quem diga, isso, na minha opinião, é muita viagem, mas há quem diga que há uma ecdise de espinhos de captura. Na verdade, os espinhos de captura, é óbvio, são estruturas de captura de alimento, a presa se debate, então eles quebram, são perdidos. Então é comum haver perda de espinhos de captura e há sempre a produção de novos, então há a substituição disso. Daí a chamar isso de uma ecdise, na minha opinião, vai uma distância muito grande. Mas foi aventado que pode ser comparável também à ecdise de Ecdysozoa. De qualquer maneira, a posição hoje é de colocar esses animais como protostômios, ao invés de deuterostômios, embora ainda se tenha muitas dúvidas sobre a posição exata. Então vejam, vou mostrar para vocês alguns artigos. Esse primeiro, de 2007, ele é baseado em dados morfológicos e ele parte do princípio que os quetognatos estão mais próximos ou estão dentro de protostômia por causa da posição da corda nervosa ventral. Este outro artigo, ele usou genes, então ele é um artigo de molecular, única e exclusivamente molecular. É um artigo de 2007 ou 2006, e nesse artigo os quetognata eles aparecem dentro de Lophothrocozoa. Vejam, eles estão aqui como grupo irmão a um clado onde estariam braquiópodes, plateumintes, anelídeos e moluscos. Então, lophoforados, plateumintes, anelídeos e moluscos. Nessa outra filogenia também seria o grupo irmão de Annelida e molusca. E aí realmente é
É uma posição que é diferente até do que a gente considera atualmente, mas então já é uma coisa aventada. Quando se falava disso, falava-se que os espinhos poderiam ser homólogas a certas de anelídeos e tal, mas como eu disse para vocês, isso não é verdade. Vejam, esse outro artigo, eles usaram assim um sequenciamento de uma grande quantidade de táxons com relação a 13 gêneros nucleares, e eles viram os Ketognatha aparecendo dentro de Ecdysozoa, aqui. E aí tem todas aquelas semelhanças morfológicas. Claro, esse trabalho foi só molecular, mas aí a gente vai para semelhanças morfológicas e começa a tentar ver alguma explicação. Esse artigo foi de 2009. Esse outro, que foi de 2011, vejam, ele coloca os Ketognathos aqui como numa politomia com Ecdysozoa e com os Spiralia. Então, seria uma politomia dentro de protostômios. Então, a posição de Ketognatha é dentro de protostômios e eles vão estar, então, numa politomia com Ecdysozoa e com espirais, animais espirais. Só que esses mesmos autores, alguns anos depois, então 9 anos depois, que esse artigo é de 2011, o Giribé e o Edgecombe publicaram esse livro, Invertebrate Tree of Life, que é a filogenia que nós usamos para as nossas aulas, e nessa filogenia os Ketognatha estão numa posição diferente. Vejam, aqui eles já estão como grupo irmão de Gnatífera, então estão afastados de Ecdysozoa, vejam, estariam aqui, então eles estariam dentro de Spiralia, grupo irmão de Gnatífera, que é aquele grupo que tem, como eu disse, aquele aparelho bucal modificado, que se considerava que tivesse junto com Plateumintes, aí tem até o taxon Platizoa, mas que no caso dessa filogenia está separado, pois os próprios Plateumintes estariam aqui em outro quadro. Então, pessoal, com isso eu concluo a aula de Ketognatha e aguardem que temos também ainda hoje para vocês a aula de Echinodermata 1 e na semana que vem Echinodermata 2. Obrigado pela atenção, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, então, para os alunos de invertebrados no grupo do Facebook ou nos fóruns do Moodle e para todos através do meu e-mail nogueira@ib.usp.br.